veja que ele está retornando falso. Se eu apagar aqui na frente esse espaço que eu tenho, veja que ele me retorna verdadeiro. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje, nós vamos aprender mais sobre as funções regex. Nesta aula, vamos aprender sobre a função regex match, onde nós conseguimos verificar se determinada string atende a determinados critérios ou conseguimos comparar determinadas strings, uma célula aí com a outra também conseguimos fazer com esta função. Em breve vou soltar já aqui para os membros do canal mais sobre estas funções. Voltando aqui na aula que nós vamos fazer hoje, eu vou verificar alguns nomes para você compreender como é que funcionam os critérios dentro desta função. Aqui eu tenho uma planilha com uma coluna de nome e é onde nós vamos aplicar a função regex aqui na coluna B. Vou colocar ela igual regex. Nós temos 3 funções nativamente aqui dentro das planilhas do Google. Vamos utilizar esta primeira, que ela identifica se parte do texto corresponde a uma expressão regular, que nós podemos utilizar uma expressão regular dentro dessas funções, ou conseguimos fazer a comparação entre strings, entre células da nossa planilha também. Ela consegue fazer esta conferência. Vamos aprender aí como que ela funciona. Aqui em sobre, eu tenho na parte do texto, que é um critério de sua sintaxe, o texto a ser testado em relação à expressão regular. E a expressão regular é a expressão regular com a qual testar o texto. Caso você queira saber mais sobre estas funções regex, você pode clicar aqui em Saiba Mais, que vai abrir aqui a ajuda do Google para você compreender melhor aí como é que ela funciona. Dá de estudar aqui as expressões regulares para você compreender como que funciona todas essas funções. Vamos verificar aqui um pouco sobre essas expressões regulares que nós conseguimos utilizar dentro da função regex. Aqui eu consigo fazer uma comparação entre uma string e outra. Digamos aqui, conferir a coluna A, a célula A2, com outra string que contenha algum texto lá e verificar se as duas correspondem ao mesmo valor. Vamos fazer isso, eu vou clicar então aqui em regex. No texto, eu vou clicar na célula que eu desejo, A2, ponto e vírgula, e a expressão regular eu não preciso necessariamente colocar essa expressão. Eu posso simplesmente colocar outra célula, fazer a referência a essa outra célula, que ele já vai fazer essa verificação se elas se correspondem. Selecionei aqui A2 e vou selecionar C2. Vou dar um Enter. Veja que me retornou true aqui. Caso eu coloque aqui Maicon, vai continuar. Maicon em maiúsculo vai retornar falso. Então, se eu tiver uma string que contenha um texto lá dentro e esse texto que eu tenho não corresponda, ele vai me dar um erro. Se for um valor, a função regex ela espera valores de texto, mais 2023 é um número e não pode ser forçado para texto. Se for um número, ela vai retornar um erro. Aqui eu posso tentar formatar. Vim aqui em cima em formatar, número, e colocar como texto simples. Aí sim, ela vai fazer essa verificação. Mas se for nativamente números, ela não vai conseguir fazer a verificação. E se for texto, não tiver nada, ele vai me retornar como true. Eu poderia fazer aí uma função para verificar se a célula está em branco ou não. E se eu colocar o mesmo texto, também vai retornar verdadeiro. E se tiver aqui uma letra maiúscula no meio, vai me retornar falso. Eu consigo fazer. Mas as funções regex é bem mais do que fazer somente estas referências. Eu consigo utilizar aqui dentro desta função estas expressões regulares para eu fazer a verificação de alguns caracteres que eu tenho nesse determinado texto. Eu não vou entrar muito a fundo aqui nas expressões regulares, em breve aqui vai sair para o clube de membros, mas nós vamos verificar algumas dinâmicas que eu consigo utilizar com algumas expressões aqui neste critério.
Vou dar um Enter, vou apagar aqui da coluna C, vamos voltar na função e ao invés de C2, vamos utilizar a expressão regular. Eu posso colocar entre aspas duplas e abrir aqui conchetes. Dentro dos conchetes, vamos colocar a expressão. Quando eu tenho um texto de A a Z ali, que tem letras dentro desta string, desta célula, eu consigo fazer essa referência. Eu quero verificar com esta função se na coluna A, na célula A2, eu tenho um texto em letras minúsculas. Eu posso colocar dentro desta expressão A-Z. Dou um Enter e vejo que vai me retornar true. Se eu tiver uma letra maiúscula aqui dentro, dá um Enter, ele vai continuar retornando verdadeiro. Porque ele verificou nesta célula e ele verificou também que eu tenho letras minúsculas. Eu posso fazer com acento circunflexo aqui para determinar se está iniciando com algum critério aqui de dentro. Para eu fazer a verificação, eu posso colocar aqui na frente o acento circunflexo aqui, aquele til, para verificar se está iniciando com este critério que eu tenho dentro dos conchetes. Continua aqui retornando verdadeiro. Se eu colocar uma letra maiúscula no início, aí veja que vai me retornar falso. Existem letras minúsculas aqui dentro, mas como eu coloquei este critério, ele está verificando se inicia com estes valores, aí ele me retorna falso, porque teria que iniciar com letras minúsculas. Então, eu consigo fazer essa limitação. Eu vou retornar aqui para a letra minúscula. Estamos verificando letras minúsculas e se inicia com letras minúsculas. Arrastando esta função aqui para baixo, ele vai me retornar falso. Para eu fazer a verificação se existe letras minúsculas, eu tiro o acento circunflexo, ele vai me retornar verdadeiro. Colocando novamente o acento circunflexo, ele me retornando falso, eu posso também colocar um critério aqui dentro. Se ele está iniciando com letras maiúsculas ou com letras minúsculas, eu consigo fazer essa verificação lá. Então, caso eu queira só as letras maiúsculas, eu coloco aqui dentro em letras maiúsculas. A-Z em letra maiúscula, que ele me retorna verdadeiro. Se eu retirar aqui, também vai retornar verdadeiro, porque existe letras maiúsculas nesse texto. Bem tranquilo por enquanto, né? Se eu tiver só letra minúscula, ele vai me trazer falso, porque não existe letras maiúsculas aqui dentro. Para eu verificar se existe letras maiúsculas e minúsculas, eu coloco em minúsculo também. Para eu ter mais de um critério, basta eu colocar aqui dentro A-Z em minúsculo. Posteriormente, já posso colocar A-Z em maiúsculo, que ele também me retorna em verdadeiro. Caso eu puxe aqui para baixo, ele vai me retornar sempre verdadeiro, porque existe letras minúsculas e maiúsculas. Mas eu consigo fazer a verificação aqui dentro se existem outros critérios também. Como, por exemplo, se existem números. Para eu verificar, eu coloco 0,9, que ele faz essa verificação de números dentro de uma string. Se eu arrasto esta função que está verificando números aqui para cima, para a célula de cima, como não tem números, ele me retorna falso. Bem tranquilo de se utilizar dessa forma. Fazer a verificação ali de uma string se existe determinado critério. Vamos colocar aqui o acento circunflexo aqui na frente, dar um Enter, retornou falso, mas eu posso colocar A-Z em maiúsculo. Aí sim ele me retorna verdadeiro. Agora aqui embaixo, deixa eu apagar. Vamos arrastar esta função aqui. Esta função ainda está retornando verdadeiro, pois eu consigo fazer a verificação de letras maiúsculas, consigo fazer a verificação de letras minúsculas, consigo fazer a verificação de números. Eu posso verificar também se existe espaços dentro desta string. Basta eu deixar um espaço aqui dentro. Então, se eu substituir tudo isso por um espaço, dá um Enter. Vou apagar o acento circunflexo porque não inicia
aqui se iniciasse com um espaço, ele me retornaria aqui verdadeiro. Este caso aqui em específico seria interessante para nós verificarmos uma base de dados se tem espaços na frente do nome, porque caso eu faça uma função aqui de procura, uma procv, uma proch ou uma procx, eu posso ter problemas quando eu for pesquisar desta forma, pois existe esse espaço. Se eu colocar aqui dois nomes iguais, aqui a Jéssica não tem um espaço na frente e esta Jéssica de baixo tem um espaço na frente. E vamos comparar as duas células, somente com o sinal de igual. Igual esse, e dá um Enter, veja que ele está retornando falso. Se eu apagar aqui na frente esse espaço que eu tenho, veja que ele me retorna verdadeiro. Consigo verificar também se existem esses espaços dentro da minha célula, dentro dessa string, e se está iniciando também com um espaço, para posteriormente eu fazer esta limpeza desses dados. Caso eu queira que inicie com espaço, acento circunflexo. Caso eu queira somente verificar dentro da célula, só deixo desta forma um espaço vazio aqui dentro, que ele já vai fazer a verificação. Aqui no Vinícius também consigo fazer a verificação. Se eu tenho uma vírgula, basta eu colocar essa vírgula ali dentro. É bem tranquilo para esses critérios que nós temos de algum caractere especial, ou tiver um espaço, se inicia de letras maiúsculas, ou contém letras maiúsculas e minúsculas, nós conseguimos fazer tranquilamente, utilizando critérios bem simples dentro dessa função e das outras funções também. Vamos colocar aqui somente uma vírgula, dá um Enter, ele me retorna verdadeiro. Caso eu queira verificar se está iniciando com uma vírgula, posso colocar o acento circunflexo. Deu falso, mas se eu colocar na frente do Vinícius a vírgula, aí sim ele me retorna verdadeiro. E aqui também eu consigo verificar se existe aqui os parênteses, se existe a vírgula, se existe o espaço, se existe os números. Tudo isso com esta função. Qualquer critério que eu colocar aqui, eu consigo verificar tanto se está iniciando com este critério que eu coloquei através da expressão regular, ou somente o caractere aqui dentro. Para eu verificar novamente aqui se existe letras minúsculas ou maiúsculas aqui dentro, A, hífen Z, A maiúsculo, hífen Z maiúsculo. Aqui eu estou colocando se está iniciando. Se eu deixar desta forma, ele vai me retornar falso, porque não está iniciando com estes critérios. Ele está iniciando com os parênteses. Posso colocar os parênteses aqui dentro. Coloquei os parênteses, posso colocar, abrir ele e também fechar. Porque caso ele inicie com os parênteses aqui fechando, também ele já vai fazer essa contabilização aqui para mim. Posso colocar também aqui dentro se tem espaço, se tem vírgula ou se tem números, 0, hífen, 9. Dou um Enter, trouxe verdadeiro. E se eu tiver somente o 9? Eu tenho que ter o 9 como texto, vou colocar 9n, trouxe verdadeiro. Se eu iniciar aqui com os parênteses, também trouxe verdadeiro. Se iniciar com uma vírgula e qualquer número aqui atrás, eu tenho que lembrar de colocar texto, ele vai me retornar verdadeiro. Essa é apenas uma das funções dessas 3 regex que nós conseguimos utilizar dentro das planilhas do Google, com diversas dinâmicas, para verificar aí se existe espaços em branco na frente da sua string, para posteriormente nós fazermos uma limpeza ou verificar se determinada célula está iniciando com letras maiúsculas ou não. Nós poderíamos ter uma base de dados onde os dados estão ali todos bagunçados com letra maiúscula e minúscula, utilizar a função regex para verificar essas letras que nós temos e posteriormente nós poderíamos utilizar uma função maiúscula, minúscula ou a função primaiúscula para transformar a primeira letra destas células em maiúscula. Então já otimizaria aí muito tempo utilizando esta função. E para extrair dados também, conseguimos verificar se existem números ali dentro, para posteriormente, com outra função regex, retirar estes números, fazer esta validação
dentro da nossa planilha. Se essa videoaula lhe ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like, comente o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google aqui do lado para você dominar essa ferramenta. Nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e muito sucesso!